Ansiedade, emoção ou sentimento? A tristeza é subvalorizada na trama? A alegria seria tóxica? Isso e muito mais nesse bate-papo, só para os fortes, só para os fortes. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribardi e você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha com o spoiler de Divertidamente 2. Simbora! A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí, não pode! Manda a gente embora! Somos emoções reprimidas! E aqui você já sabe, hoje eu vou pedir logo, antes que a ansiedade ou quem sabe eventualmente a depressão e outros transtornos do neoliberalismo e do capitalismo acabem nos matando, deixe seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! E pra gente começar, eu já vou avisando logo que o bagulho aqui é pesado, tá? Já vou trazer, joga aí! Aqui, ó, já vamos começar com Byung-Chul Han. Sim, vamos falar dele nesse nosso vídeo aqui, a agonia do Eros, sociedade do cansaço. Vamos falar de Freud, psicanálise, a questão da ansiedade, o nosso contexto de produção de vida, a dinâmica dos desejos, muitas outras cositas mais. Então vem com a gente pra gente pensar a partir de Divertidamente. E falando nisso, vamos aí falando do 1 e do 2, né? Divertidamente 1, Divertidamente 2. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o 1, lancei recentemente na semana passada. Dá uma olhada lá. Eu acho que ele ainda segue, né, num patamar acima, na coisa da nostalgia. Até falo sobre isso, né, uma ideia de nostalgia. Aliás, a nostalgia é muito fofa, né, muito gostosinha, muito fofinha essa vovozinha aí. Mas a ideia da novidade e também desse frescor, né, e de superar isso é muito difícil. Ao mesmo tempo que aqui Divertidamente 2 repete as mesmas batidas, né, muito parecidas com a ideia da jornada de volta para casa, que tem desde lá de Toy Story e tantos outros filmes, né. Mas esse é um chavão, um clichê comum de Hollywood, mas aqui tem uma novidade que é a ideia da ansiedade. Ela é o foco porque as outras emoções elas são supostamente passageiras e ali momentâneas da fase da adolescência, né? E aí a ansiedade ela ficaria mais para além da vida adulta, apesar de alguns retcons, algumas coisas assim, mas bora lá falar melhor sobre isso. Bom, como eu já antecipei, para mim, Divertidamente 2, ele não supera, mas ele tá ali sim de modo justo com o primeiro filme e eu queria já chamar pra gente poder pensar as questões de ansiedade, libido, desejo e tudo mais. Vamos chamar o... Momento Filosófico. E para começar esse momento filosófico, eu vou chamar o indivíduo que lá em 1895, salvo engano, descreveu maravilhosamente bem o que é uma crise de pânico, um ataque ali de ansiedade que a gente vê a Riley sofrendo no final. Dá só uma olhada no que o Christian Dunker fala nessa leitura aí do próprio Freud. Então, uma perturbação da atividade cardíaca com palpitações, arritmia breve, taquicardia persistente, que pode chegar a uma pseudoangina pectoris, né? Uma dor, né? Como se fosse um espinho assim na altura do coração. E aí também acho que o filme ele não dialoga muito bem nesses afetos das emoções. Por exemplo, o medo, né, com a ansiedade, que são intimamente ligados aí. Voltando para Freud, você tem uma perspectiva que diz assim, com relação ao objeto, né? A gente está pensando a Riley, a gente está pensando a ansiedade. Quando eu tenho um objeto claramente onde eu posso direcionar, né, o meu medo e tal, e isso é mais fácil de você lidar, né? Medo de baratas. Então você tem ali num primeiro campo esse medo, né? Num outro momento você tem aí essa ansiedade, essa ânsia, onde o objeto de temor ele já está um pouco mais diluído, né? É um medo de falar em público. E um terceiro ponto seria uma certa angústia, né? Uma angústia que toma conta, que pode levar a questões existenciais, melancolia e tudo mais. Aqui, a ansiedade, ela trabalha muito com essa ideia dos mundos possíveis com as projeções. E ela escraviza os neurônios para fazer isso para ela, quando a capacidade ou a função do neurônio seria sonhar, imaginar, criar, se divertir, se usa todo esse potencial para fazer cenários possíveis. E isso você tem no transtorno de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. A gente pode já excluir um pouco a Riley disso, né? Ela teve um ataque de pânico. E aí você tem dentro da clínica psicanalítica, né, a cura ou tratamento através da fala, e pela fala você de alguma forma consegue lidar com essas questões de desejo e alocar melhor essas suas expectativas, né? Trazer um pouco para baixo. É isso que faz a solução final, né? A ansiedade é colocada ali naquele divanzinho ali e trazida para a realidade. Tá, mas o que você consegue dar conta hoje? O que você consegue dar conta agora? E falando no contexto de dar conta, dentro de uma lógica aí de Byung-Chul Han, né? A agonia do Eros,
Byung-Chul Han ajuda muita gente a pensar em diálogo com Freud, com Michel Foucault, essa questão de sujeitos de produtividade. A Riley está num contexto de sujeitos de produtividade, onde a sua identidade, a sua vivência, o seu reconhecimento se dá no espelhamento com o outro. Ela tem uma ideia muito americana do desempenho que começa a surgir nela, e essa percepção de si, né, essa árvore dessa percepção de si, da personalidade, começa a ser menos infantil, menos intoxicada pela alegria, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Cara, isso não é legal. O ideal é que você se perceba como múltiplo. Eu desejar as coisas, ter o meu narcisismo, ter o meu egocentrismo na medida certa, vou ajudar sem me prejudicar, e eu não sou mal por isso, etc. Essa riqueza que vai ser dada na árvore de personalidade final da Riley é muito importante. Voltando a Byung-Chul Han, essa ideia de uma sociedade baseada no desempenho, onde fazer 2 gols não basta, precisa fazer 3, e assim que você faz 3, você tem que fazer 4. A gente está sempre com a mente ocupada, com muita demanda. Tem a Maria Homem falando um pouco sobre isso, dá só uma olhada. Se conscientizar de que o mundo contemporâneo, ele não quer que você saia da ansiedade. E ele próprio é ansiógeno. Ele faz você sempre ter que fazer a próxima coisa, a seguinte. Por quê? Porque a gente está vivendo numa estrutura de vida, num dispositivo que é pautado pelo excesso. Percebe? Então assim, quando o Byung-Chul Han trata a ideia do eros, ou seja, do desejo, só o desejo pode salvar da nossa melancolia, da nossa agonia dentro dessa sociedade do cansaço, onde nós livremente e alegremente nos auto-exploramos, nos auto-sabotamos. Resgatar o desejo, resgatar o eros, resgatar essa função libidinal e tudo o que ela compreende e traz pra gente, essa função do desejo que é meu, não é do mundo, né? Dessas questões do feed, de internet e essas demandas do mundo. Resgatar um bom desejo que está sendo estrangulado é muito importante para uma saúde mental mais efetiva, e divertidamente é isso. É um filme sobre saúde mental que trata dentro desse contexto da ansiedade todos nós. Eu acho que é por isso que ele eventualmente se comunica muito bem com essa geração atual. Voltando a Freud, nós temos aí em Freud pelo menos 3 tipos de ansiedade, né? A ansiedade neurótica, a ansiedade moral e a ansiedade realística. A neurótica é aquela que a Riley sente na figura da treinadora, com relação às expectativas. Atender às expectativas de um professor, uma figura de autoridade, isso traz uma ânsia nessa ideia de identificação, e você começa a fazer cenários possíveis para aceitação ou não frente àquele sujeito ou àquela realidade. Mas aí a Riley tem um outro caso que é muito importante, que é a ansiedade dentro da lógica da moral, a ansiedade moral. É que está o conflito principal de Divertidamente 2, essa ansiedade moral junto com essa ansiedade neurótica. Na ansiedade moral, ela está o tempo inteiro se conflitando com os valores que ela tem dessa sua casa, né, da sua família bem estabelecida, um lar de apoio. Riley é uma criança privilegiada, branca, de família hétero, cis, classe média. Tem várias outras crianças que não têm esse apoio, e ela tem ali a formação de valores, e ela começa, dentro de uma sociedade do cansaço, a conflitar com isso a partir da lógica causada pela ansiedade no contexto da puberdade. Essa ansiedade moral é, eu acho que, um dos focos principais aí da narrativa, e Freud ajuda a gente a pensar essas questões. Por fim, nesse momento filosófico, eu chamo Aaron Beckett. Primeira vez aqui no canal, né, querido? Pai da TCC, né? Teoria Cognitivo-Comportamental. Querido Ricardo Chagas, do Minutos de Sanidade, grande amigo meu, fiz terapia com ele, fiz a terapia na TCC, eu estudo psicologia, tinha preconceito com a área, e agora eu entendo as abordagens dentro dessa linha americana, que pode eventualmente ser correlacionada com uma lógica de produção, né? Mas não é uma ideia de adestrar o sujeito. O que a TCC trabalha? A grosso modo, e por que eu tô falando dela aqui? Porque tem a ver com aquele final, né? Tem a ver com o conhecimento ou o senso de si, as crenças fundamentais, as crenças de base, que são o coração de qualquer terapia, sobretudo da TCC. A ideia de que eu não sou suficiente. Uma pessoa no relacionamento tóxico, por exemplo, pode ter uma crença de fundo, uma crença base, onde ela não se acha merecedora de afeto, não se acha merecedora de amor, e a gramática do afeto dela seria só aquela gramática abusadora, a barra abusiva, como por exemplo aconteceu em Beberrena. Tem crítica aqui no canal, dá uma olhada lá. A Riley está nesse conflito de formar crenças fundamentais sobre si, e a TCC parece ser muito aqui a abordagem, né, que tem a ver com comportamentos e com essa ideia da cognição. Então vamos lá, rapidinho, um exercício básico de TCC. Se você faz terapia em TCC, deixa nos comentários. A ansiedade faz a gente, né, superestimar cenários possíveis, né? Então um exercício, né, que dá para se fazer é o exercício
exercício da realidade. Por exemplo, qual o pior cenário possível para essa coisa que você está imaginando? Qual o melhor cenário possível? Qual é o mais provável? Isso ajuda a baixar as expectativas, tal qual fica a ansiedade lá no final do filme, sentada na cadeirinha, com o seu chazinho, pensando no que é mais imediato, mais objetivo. Uma das bases práticas da TCC é fazer com que o indivíduo identifique e altere pensamentos irracionais e enviesados, modificando assim o fluxo de emoções negativas e, consequentemente, comportamentos disfuncionais. A TCC ajuda a fazer uma cognição através de práticas psicopedagógicas, de letramento para perceber as suas próprias emoções e como as emoções e sentimentos estão ligados a comportamentos e ações. Então você tem pensamento, emoção e sentimento. Como eu me senti quando eu fui rejeitada? Por exemplo, a Riley, né? As minhas amigas não vão estar comigo. Isso me leva a ter pensamentos sobre esse sentimento e, eventualmente, eu tomo ações a partir disso. Essa dinâmica, pensamento, emoção, sentimento, pode variar de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que são mais reativos, outros são mais reflexivos, mas dá para perceber a ideia? Como a TCC, ela está aqui de fundo, de modo muito nítido aqui em Divertidamente, quando no final ela tem as amigas ali e ao mudar o comportamento / o pensamento, ela volta para o jogo de hóquei querendo se divertir. E pela primeira vez ali naquele painel, pelo que eu entendo, a Riley assume o comando. Não são mais as emoções. Há o amadurecimento onde ela demanda a emoção. Olha que interessante e poderoso isso no final do filme, né? Ela traz a emoção. Eu quero agora respirar e sentir alegria. Bom, já falei demais, bora lá voltar para a crítica. Como destaque assim, positivo, eu gosto, né, do personagem 3D ali do jogo, a coisa desse personagem, do crush, do segredo, né? Tem cena pós-crédito, né? A cena de que ela queimou um tapete ou fez xixi na piscina, o grande segredo. E essa cena final, para mim, comprova certa toxicidade da alegria. Ela ir lá para descobrir o segredo com aquela vibe dela, good vibe, não sei não, cara. Seria uma virada interessante ela ser uma possível vilã ou algo nesse sentido mais à frente. Acho que o filme perde a oportunidade, como eu falei, de fazer o casamento entre as emoções mais bem feito. Eu acho que também delega ou renega as emoções principais, assim, mais importantes. Uma delas que eu falei é o medo. O medo é muito importante, é fundamental, né, para uma crise de ansiedade. E que crise de ansiedade bem feita, né? Aquele turbilhão final, a alegria tentando entrar ali, tirando ela dali. Como graficamente ficou muito bonito, né? Ficou muito tocante, né? O Freud fala sobre isso, né? São os sintomas psicossomáticos, né? Quando a mente adoece, o corpo sente. Gosto muito da ideia da ansiedade, fazer os neurônios meio que numa espécie de Big Brother, né, de ditadura, faz toda a energia psíquica da Riley trabalhar para criar cenários possíveis. Isso é muito da ansiedade, né? Projetar, esquecer do presente, né? Mas tecnicamente o filme é um desbunde, é uma coisa linda, mas tem esse tom episódico que parece assim uma coisa meio de, aí sim, Disney Plus, né? Uma coisa que poderia ser vista no streaming, mas pelo menos o filme sabe a sua minutagem, né? Sabe o seu tempo e sabe o seu público. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Divertidamente 2 é nota 8. É um filme bom, competente, que leva o legado adiante, apesar de repetir um pouco as mesmas batidas e acrescentar pouca coisa e eventualmente até não explicar outras, como sumiço, aparição de emoções, se elas morrem, são demitidas. O que acontece com as emoções, como por exemplo a emoção da inveja e tudo mais? Ela é absorvida por outras? Enfim, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Não segura a ansiedade, já se inscreve no canal, deixa seu like maroto e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.